Fala pessoal, beleza? Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você assiste esse vídeo, claro. A ideia de hoje é trabalhar justamente uma das partes da redação que muitos chamam como cérebro da redação. Se você divide o texto em cabeça, tronco e membro, claro que o cérebro seria a introdução. Não necessariamente o mais importante, mas é onde está contido numa linguagem Enem ou numa linguagem de outros concursos públicos, é aquilo que no Enem se chama de projeto de texto e que em outros concursos a gente pode chamar de introdução ao roteiro. Eu fiz aqui, eu bolei um tema, pensei no tema, aproveitando a conjuntura na qual nos encontramos, e tentei pensar numa introdução que pudesse se resumir em 6 a 7 linhas. Por que 6 a 7 linhas? Lembre-se, isso não é prerrogativa de banca. A banca alguma cobra número de linhas numa introdução, no desenvolvimento, numa conclusão. Contudo, quando você tem um concurso de grande monta, como é o caso do Enem, o Enem corrige aí entre 3 e 4 milhões de redações a cada evento, não dá para você analisar ou pensar em introduções que o leitor leve muito tempo para identificar o que você quer dizer. Daí esse dito projeto de texto, essa introdução ao roteiro, costumo dizer, é o espaço no qual você tem que dizer a que veio, qual é a tua, o que você tem a dizer com aquele tema. Então eu pensei num tema aqui bem elementar, coisa como se eu estivesse pegando o Enem de 98, que foi o primeiro ano no qual ele apresenta o seu processo, que inicia o Enem nasce em 98, caminhos para a universalização da saúde enquanto qualidade de vida. Vamos que esse fosse o tema do Enem desse ano. Nesse momento você se deparasse com um concurso em qualquer área do conhecimento, numa área militar, numa área civil, um concurso público de grande monta na área de segurança pública, sabendo-se que um tema como esse, tirando caminhos, já caiu, por exemplo, na Escola Naval em 2014. Eles colocaram como tema de redação saúde e qualidade de vida. Não vou aqui discutir sobre isso agora, contudo, para pegar carona nesse debate que é premente, colocando-se nessa dimensão na qual nos vemos em relação a essas, vamos chamar assim, esses freios de sociabilidade, ou temos que reinventar novas formas de socialização. Então eu pensei numa introdução bem rápida, bem simples, bem direta, bem, diríamos assim, elementar. Lembrando-se que não tem nada contido nas matrizes de referência do Enem, as matrizes de referência, ou a matriz de referências, é aquele documento que coordena e que direciona a correção de uma redação. É usado no treinamento dos corretores, no caso do Enem. E seria a premissa mínima dentro de outros concursos, a partir das quais você viesse objetivamente a elaborar, pensar, projetar o seu texto. Então, como eu costumo dizer aos alunos, quando eu bato os olhos no seu texto, eu tenho que saber qual é a tua, onde você quer chegar. Você tem que me dar elementos, com palavra-chave ou não, isso é fundamental, para começar uma redação. Você tem aqui, caminhos. Se a banca te colocou como, te deu a palavra caminhos, te deu como referência a palavra caminhos, está pedindo soluções, perspectivas a partir das quais você vem resolver aquela problemática colocada como tema. Para universalização da saúde. Se a universalização, você não vai setorizar num determinado grupo social. Ou se você pensar em fronteira geopolítica, você não vai, obviamente, setorizar no país. Enquanto qualidade de vida. Convenhamos que há muito, desde muito, e certamente em grandes períodos da história do Ocidente e, quiçá, do Oriente, nós abordávamos a ideia e convergíamos para a ideia segundo a qual saúde era a ausência de doença. A gente sabe muito bem que desde os anos 70, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80 e mais fundamentalmente o finalzinho dos anos 80, para ser mais exato, em 87, a OMS declarou que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e cultural e não apenas a ausência de afecções e doenças, ou seja, saúde é a qualidade de vida. Isso significa dizer o quê? Muito antes de você ir para uma prova, pensando em técnica de redação, é fundamental que você vá para uma prova pensando em conceitos básicos. E saúde é um conceito básico.
Digo básico pelo fato de todo e qualquer tema que venha a ser cobrado no universo seletivo, no concurso, no processo seletivo, de uma certa maneira exige que você tenha esse domínio pelo fato que sem a saúde não há sociabilidade. E no caso, numa perspectiva em convergência à OMS, Organização Mundial de Saúde, inclusive, quando aqui eu falo a OMS, eu não preciso colocar por extenso que é a OMS, porque é uma sigla de notório conhecimento. Se você coloca entre parênteses, ou entre travessões, ou entre vírgulas, ou seja, coloca por extenso a OMS se valendo de um aposto explicativo, não está errado. Mas lembre-se, é uma sigla de notório conhecimento. Por ser uma sigla de notório conhecimento, esse expediente não é necessário. Não é proibido se você colocar, considerando, guardando as devidas proporções, diríamos assim, o leitor mais lento, no sentido de prestar atenção em todos os elementos que compõem aquele texto, ele pode considerar que é uma encheçãozinha de linguiça. É como eu botar por extenso numa redação que significa ONU. É como eu botar por extenso numa redação que significa a sigla Estados Unidos da América. É como eu botar numa redação uma sigla, no caso do Brasil, IBGE. Eu não preciso botar por extenso o que significa isso. Então, eu pensei aqui numa base retangular como se eu estivesse projetando uma redação. Aqui uma introdução, no primeiro momento eu falarei de introdução, e os vídeos que eu gravarei, eu falarei em partes da redação. Claro que isso aqui é só uma perspectiva didática. Ah, mas primeiro eu tenho que planejar a introdução ou planejar a conclusão? Como costumo dizer, bancas quando leem redações, elas não interessam a elas se você começou pela introdução, desenvolvimento e conclusão. O que interessa é que você tenha um texto final. E se o texto final você tem o IDC clássico, introdução, desenvolvimento e conclusão, o configurador do texto em prosa tem início, tem meio, tem fim, ou seja, tem uma estrutura linear, isso é o que interessa. Agora, lembre-se, o que te facilita? Começar uma introdução ou trabalhar com uma conclusão. Vários são os alunos e os candidatos, vários são os manuais, inclusive a minha apostila de redação. Não é incomum nós abordarmos a introdução como uma das partes, diríamos assim, o estado da arte. Como se encontra aquele problema? Até que ponto, ou o que foi debatido até aquele momento? Então aqui eu vou fazer com que, obviamente, a minha introdução seja diretamente, aspas, a cabeça do meu texto. Seria aí uma introdução roteiro. Então, uma introdução com tópico frasal, que tópico frasal é a frase central, ou a frase central do parágrafo do texto. Por ser uma introdução, será incomum que a primeira frase do texto seja um resumo das ideias que você vai apresentar. Isso não significa dizer que você não possa trabalhar diretamente com uma citação, com um referencial histórico, com um dado, estatisticamente falando, uma comparação, um exemplo, uma analogia. Isso são técnicas de redação. Lembre-se que técnicas de redação, no primeiro momento, não diz respeito ao que está colocado da maneira como eu fiz. Esse meu tópico frasal é que vai fazer com que eu tenha uma ligação direta a algum tipo de técnica. Aqui eu usei uma coisa que é clássica, que é o chamado retrospectiva histórica. Só que eu usei uma retrospectiva histórica sem data definida, ratificada, limitada, projetada. Eu usei um recorte um pouquinho mais amplo, por sabermos que a segunda metade do século XX, de uma certa maneira, projeta para o universo ocidental algo que, convenhamos, todo mundo deve lembrar, que é justamente a fundação da ONU em 1947, e em 1948 também se projeta a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se eu pego o final do século XX, como o final da Segunda Grande Guerra Mundial, e os efeitos do combate, essa chamada Segunda Grande Guerra Mundial, e o nascimento daquilo que a gente vai chamar depois de Guerra Fria e durante, então eu estou pegando aqui apenas uma zona de conforto no sentido histórico. Não serei literal, por razão de na hora da prova, na hora da feitura da redação, pode te escapar uma data, então é um conceito. Se você quiser, tira isso.
Você vai pegar há muito, a ideia segundo a qual o completo bem-estar físico, mental, social e cultural, e não apenas a ausência de doenças e afecções, ausência de afecções e doenças, é a saúde, de acordo com a OMS. Eu pegaria aqui de acordo com a OMS, tiraria esse ponto e botaria o ponto aqui. E começaria com algo. Então, para não botar a data, olha, vou botar uma imprecisão histórica, que a boca não vai me cobrar uma precisão histórica, ela vai me cobrar que eu me situe no tempo e no espaço. Mas continuemos aqui. Quando eu planejo dessa forma, olhem bem, isso aqui é apenas uma perspectiva pro forma. Eu tenho um tópico frasal, logo em seguida eu apresento os argumentos com os quais eu vou trabalhar, vai facilitar a tua vida, é claro, que você circunscreva a cada parágrafo de desenvolvimento um argumento. Ah, isso é novo? Pô, eu costumo dizer que isso é tão novo quanto o Buda, isso é tão novo quanto Aristóteles, não tem nada de novo. Essa técnica, nossa, é quase milenar, ou milenar. O que é CP? Considerações pessoais. Por quê? Na medida em que eu afirmo, eu defendo uma ideia. Logo, a possibilidade de se você se mostrar isento ou neutro em relação a uma ideia apresentada como tema, sob o ponto de vista de uma dissertação argumentativa, é praticamente nula. Iria mais, ou iria além. Convenhamos, qual a possibilidade que você tem de, ao escrever, você se ausentar de uma ideia? Os próprios vocábulos que você utiliza na redação, indireta e diretamente, resumem, denotam, projetam a sua visão sobre uma determinada perspectiva analítica. Isso significa dizer que o tópico frasal pode ser chamado sinonimicamente de tese. Aqui é a tese do autor, só que aqui é de forma literal, você apresenta os argumentos com os quais você vai trabalhar para ratificar, claro, a tese que você apresentou, que vai ser configurado no momento analítico como consideração pessoal. Então, consideração pessoal e tópico frasal é praticamente a mesma coisa. Só que eu divido dessa forma, porque na segunda frase aqui, você vai se colocar de forma mais direta. Por isso que a consideração pessoal, eu costumo separar dessa maneira. Você vai trabalhar no máximo umas 3 frases, lembrando que isso não é regra. Por outro lado, se você tem a letra muito grande, o que é letra muito grande? No teclado pensa em fonte 13, fonte 14. Na hora da prova você vai usar caneta. Então pensa de 8 a 13 palavras por linha. Se você tem uma letra pequena, ultrapassa isso, sei lá, você põe mais 15 palavras por linha, 16 palavras por linha, convenhamos que isso aqui, a tendência é diminuir o número de frases e não necessariamente aumentar, mas também reduzir o número de linhas. Logo, isso aqui é uma média simples, uma média singular, é uma média que de uma certa maneira, considerando-se as redações que são corrigidas pelos processos seletivos e considerando-se os alunos que temos e as redações que nos chegam para avaliarmos e corrigirmos mesmo de forma online, não é incomum dessas redações virem com 4 parágrafos e virem mais ou menos nisso. Se alguém me pergunta, pô, Fumanga, eu preciso colocar 4 frases, costumo dizer, deixa eu ver seu texto, deixa eu dar uma olhada no seu texto, porque isso aqui não é uma regra. Eu tenho alunos e há determinados autores e determinados candidatos que conseguem tranquilamente numa introdução fazer uma frase só. Isso é proibido? Não, mas ao mesmo tempo, como se diz na minha região, é arriscoso. Se é arriscoso, evite, né? Faça com que isso seja evitado. Então vamos lá. O final do 20, eu omiti ou elidi a palavra século, em razão por estar em algarismo romanos, eu não preciso colocar que é século. Ao final do 20 ou o final do 20, o final do 20 ratifica a ideia segundo a qual, isso aqui são elementos de coesão, a ideia segundo a qual o completo bem-estar físico, mental e social, cultural, e não apenas a ausência de afecções e doenças, é a saúde. Ah, por que você botou a ideia aqui? Eu botei a ideia aqui para eu não usar saúde. Saúde é. Para eu não fazer com que houvesse a repetição da palavra saúde aqui e a palavra saúde aqui, eu botei ideia, ou o conceito, a perspectiva, a concepção,
a referência, a definição. Mas é proibido eu repetir palavras numa mesma linha? Não, no mesmo parágrafo também não. É uma questão mais de cuidado com a elegância do vocabulário. A elegância do vocabulário, convenhamos, é um convite à participação qualificada entre você e o leitor. E o leitor, como eu costumo dizer, é o teu... Cara, o leitor é o teu cliente. Você tem que fazer sentir-se bem, como se numa perspectiva de um estabelecimento comercial. Ao declarar essa perspectiva, repare essa frase aqui, ó. Isso aqui é um elemento de coesão. Ao declarar essa perspectiva, ao afirmar essa ideia, aí a perspectiva vocabular. Tu botou perspectiva por quê? Eu poderia substituir por ideia, concepção. Mas ideia eu já botei lá em cima. Então aqui eu botei perspectiva. Essa definição, essa orientação, ao declarar, ao fundar, ao firmar essa posição, botei perspectiva por uma escolha. Ao declarar essa perspectiva, elemento anafórico. Então a palavra essa perspectiva vai funcionar como elemento de coesão em relação à primeira frase. Então essa perspectiva aqui retoma a primeira frase. Por retomar a primeira frase, eu estou dizendo para o leitor, o meu texto tem coesão, ou seja, a ligação entre um termo, um segmento, uma frase, um parágrafo, um período e outro. Ao declarar essa perspectiva, dimensiona novas abordagens às conflitivas, as conflitivas relações entre indivíduo e sociedade. Repare bem que essa minha introdução até aqui, claro, estou falando sobre saúde. Eu poderia estar falando de uma outra coisa, mas para isso eu deveria mudar o órgão OMS e deveria mudar minimamente a palavra-chave saúde. De qualquer maneira, quando ela banca, me deu como tema de redação, caminhos para a universalização da saúde enquanto qualidade de vida, automaticamente eu vou para o conceito. Para eu fazer com que o leitor perceba que a minha introdução é um projeto de texto claro e vai permitir ao corretor seguir toda a redação a partir daquele projeto de texto apresentado no cérebro da redação, na cabeça da redação, como eu dissera, é importante que você desenvolva, distribua no corpo do parágrafo palavras-chave atinentes ao tema. Como eu costumo dizer, faça com que a palavra-chave do tema apareça no seu parágrafo. Aqui apareceu. Mas é obrigatório? Obrigatório não é, mas é mais seguro. Na medida em que eu veja, observe, localize, identifique a palavra-chave, automaticamente eu starto, usando um verbo aí, um neologismo, eu vou startar uma ideia de tal maneira que eu percebo que esse candidato, ele não está fugindo do tema. Então, saúde aqui está ligado à saúde tema. Saúde, aí eu vou, a OMS, ao declarar essa perspectiva aqui há um ponto, dimensiona novas abordagens às conflitivas relações entre indivíduo e sociedade. Mas conflitivas relações entre indivíduo e sociedade por uma razão simples. O que cai em prova? O que cai em prova é isso aqui, gente. Sempre será isso aqui. Indivíduo versus sociedade e as relações conflitivas que permeiam esse universo, qual seja aquilo que se chama de questão social. A sociabilidade projeta o conflito, as relações conflitivas entre indivíduo e sociedade. Para eu chegar ao resultado dessa equação, claro que o resultado dessa equação é cidadania. Toda redação que eu for escrever, toda e qualquer redação sob o ponto de vista de volumes de grande monta, de grande volume, de grande perspectiva, não raro eu posso estabelecer, exceto em temas muito específicos, muito técnicos, essa equação, que é histórica. De um lado, os interesses individuais, do outro lado, os interesses coletivos. Interesses individuais e coletivos numa relação conflitiva denotam aquilo que se chama questão social. E para eu resolver essa problemática, vou trabalhar com outro conceito, qual seja cidadania. Lembrando-se que questão social tem data.
Questão social só vai ser percebida a partir do finalzinho do 18 e início do 19. Isso significa dizer que essa perspectiva conceitual, eu estou jogando aqui, ó, as conflitivas relações entre indivíduo e sociedade. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu tão somente reproduzi uma equação sociológica. Sem questão social não há sociologia. Dessa maneira, 2 pontos. Fundar. Ah, mas você abriu aspas. Por quê? Porque eu estou apenas pregando uma referência ao final do 20. Se eu fizesse uma relação atemporal, eu poderia o quê? Para não repetir uma palavra, redimensionar, ou revisitar, ou refundar, ou traçar novas perspectivas de abordagem, mas eu resolvi colocar fundar. Como a palavra fundar é incerta aqui, o verbo é incerto, porque eu não posso dizer que isso aqui não seja o início, não necessariamente seja uma data de início de novas sociabilidades, mas sabemos que a história da humanidade mostra que o final do século XX e o início do XXI, novos valores e novas perspectivas de sociabilidade são fundadas. Mas tem muita teoria indo diretamente para a perspectiva técnica, fundar novas sociabilidades ou caminhos de relações humanas baseados na alteridade. Então, o que eu vou fazer? Todo o meu texto será baseado na perspectiva de sociabilidade, alteridade, e trabalhando o conceito de saúde enquanto qualidade de vida segundo a OMS. Isso aqui pode ser tranquilamente uma introdução do Enem? Sim, só que é uma introdução em cima de quê? De definição da palavra-chave. Peguei a palavra-chave, defini, fiz com que houvesse uma conjugação entre elementos dentro do texto e não fui direto. Saúde eu peguei uma perspectiva histórica, é como se eu dissesse, a base técnica que compreende essa introdução, eu costumo dizer que é uma vitamina mista. Você pega várias técnicas de redação e favorece sua perspectiva. Ah, mas aqui eu poderia colocar uma citação. Pô, você vai colocar o que você achar mais interessante. Por outro lado, eu costumo fazer e orientar os alunos a trabalharem com elementos que facilitem a vida dele. E que esses elementos facilitadores de sua vida, eles possam, no decorrer do texto, estarem coordenando o seu desenvolvimento. Minha única perspectiva acerca de uma citação, como muita gente coloca, não raro, candidatos, alunos põem a citação e não há um desenvolvimento dessa ideia no corpo da redação. Então, ao invés da citação funcionar como recurso de introdução, ela só aparece como recurso estético. E aí não tem valor argumentativo. Ok? Então, essa seria assim, uma pequena introdução que serviria tanto para o Enem quanto para qualquer outro concurso que você venha a se candidatar. Mas continuamos mais à frente. É apenas o primeiro recado. Grande beijos a todos.